Abra sua Bíblia aí comigo em Êxodo 18. Nós vamos fazer a leitura desse texto. E para ganhar tempo, nós vamos fazer, já que é um texto muito conhecido, nós vamos já começar lendo por parte e fazendo perguntas. Então, não é uma pregação, não é uma exposição do texto bíblico, é apenas com o objetivo de tirar algumas lições do texto para aplicar no modelo de trabalho chamado Grupo Aliança, que nada mais é do que grupos pequenos que se reúnem em casa semanalmente com o objetivo de glorificar a Deus, de ter comunhão e de evangelizar. Então, essa é a nossa ideia nessa manhã. Êxodo 18, nós vamos começar a leitura a partir do verso 13. Diz assim: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, do povo, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você assenta para julgar e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes. Ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Por enquanto, só até aí. Primeira coisa, o sogro, isso normalmente quem faz é a sogra, mas aqui foi o sogro. O sogro chegou e logo de cara já viu alguma coisa errada, né? Ele já chega e lá está o líder, o homem de Deus que tirou o povo do Egito com muito trabalho, correndo risco de morte, mas ele já chega e já percebe que alguma coisa está errada. O que é que estava errado, queridos? É para vocês participarem, vamos lá. O que é que está errado? Água ou leite, senão eu morro. O que está errado no texto? Ok, Moisés estava fazendo tudo sozinho. O que mais está errado aqui no texto? Fila do SUS, né? Parecia fila nos postos de gasolina, né? Então estava todo mundo lá em pé durante o dia todo no sol quente esperando Moisés. O que mais você acha que estava errado aqui? A motivação do Moisés estava errada? O que ele estava fazendo era errado? Não. O que ele estava fazendo? Aconselhando o povo, legislando. Ele estava sendo ali uma espécie de juiz, mas ele julgava e ponderava com base em quê? Na lei do Senhor, nos decretos do Senhor. Então, a motivação de Moisés era correta, sim ou não? O que ele almejava era o bem do povo. Não é assim conosco? E não é assim principalmente, eu posso falar isso porque eu sou aliança desde nascimento. Então, esse aí veio da Batista, da Presbiteriana, da Assembleia, por isso que ele fala assim da aliança. Não, eu sou da aliança desde nascimento. Me converti na ICEA Gama e lá estou, por graça e misericórdia. Nós, históricos, tradicionais, reformados, temos o hábito de permanecer com a mesma metodologia, com o mesmo formato, porque nós herdamos dos nossos antepassados. Sejam missionários que fizeram uma obra maravilhosa por meio de Cristo no nosso país, seja pelos nossos pais, seja pelos líderes anteriores, mas a gente pega aquele formato e
quase que idolatra o formato. A gente quase que faz dele uma instituição, tem que ser daquela forma. Olha, se não for desse jeito, não é santo, não é de Deus, e é um erro. Moisés tinha uma intenção boa, Moisés estava fazendo algo correto, mas a metodologia que ele estava usando estava errada. Alguém tem dúvida disso? Tanto estava errada que ele estava se cansando, o povo estava se cansando, e eu te pergunto, exceto se você for um daqueles que acredita que saiu pouco mais de 50 pessoas do Egito, só os ateus acreditam nisso? Havia uma multidão querendo conselho, havia uma fila enorme, e aquelas pessoas normalmente não eram atendidas. Você imagina, eles pediam conselho para tudo, todos os problemas, desde a família até os animais, todas as questões eram levadas a Moisés, o líder. E aí então Moisés ia tratar daquele assunto. Com certeza ele não atendia todos de manhã, nem à tarde, entrava à noite adentro, provavelmente recebia uma senhazinha, né? E aí no outro dia continuava lá, pelo menos isso, senão estava perdido. Tinha que levantar cedo no outro dia para ser o primeiro da fila, para poder ser atendido. Então, queridos, a primeira coisa, se nós queremos alcançar os propósitos de Deus para a nossa comunidade local, se nós queremos avançar, nós temos que reformular as nossas metodologias, nós temos que repensar o nosso formato de trabalho. Eu não sou daqui, mas conheço aqui um pouquinho, porque todo ano estou em Belém ou na ilha. E a gente sabe que o mundo está mudando e as pessoas têm diferentes formas de cultuar a Deus. Não pode ser mais daquela mesma forma que funcionou no passado. Quer um exemplo? Estudo bíblico. Aqui não sei se é quinta-feira, se era quinta-feira, que dia que é? Que dia que é aqui? Quarta-feira. Estudo bíblico. Estudo bíblico aqui, não conversei nada com Paulo e também não quero dar uma de profeta do caos, mas quantos % dos irmãos vêm no estudo bíblico da membresia da igreja? 50%? 30%? 20%? 10%? Não estou dizendo também, nem tenho direito de dizer isso, de que os irmãos têm que acabar com o estudo bíblico. O certo é o método de fazer estudo bíblico no templo, numa grande cidade, que cada vez se torna mais perigoso sair à noite, que as pessoas trabalham até tarde, é cada vez menos efetivo. E aí o que a gente vai fazer? Vamos continuar insistindo, porque o estudo bíblico é uma bênção, mas ele está alcançando? Se não está alcançando, queridos, está na hora de mudar, já passou da hora de mudar. Nós tínhamos estudo bíblico e oração na ICEA Gama, e aí lógico, eu não tenho formação, mas trabalho na área de marketing, né? Então leio muito, e aí a gente é assim, a gente vai apelando de acordo com a demanda, e por fim eu fazia aquelas estratégias de motivar o povo e até pregar sobre Apocalipse, coisa que eu não sei quase nada, e eu dizia, nós vamos estudar Apocalipse, porque o povo queria estudar Apocalipse, né? Então vocês venham, e aí a gente fazia aquele marketing, o cartaz e tudo, e no primeiro estudo bíblico tinha lá 60 pessoas. Eita, que coisa boa, né? E a gente começava empolgado e tudo, passava uma semana, 30 pessoas, um mês, 10 pessoas, 2 meses, 6, era minha mãe, uma irmã que morava perto da igreja,
uns 2 diáconos, porque diácono é assim, né? Diácono, para poder ele não ficar sem moral para cobrar o pastor, pelo menos 1 ou 2 vai, né? Não, nós estávamos lá, o diaconato estava lá, conversa fiada, tinha um só, 2 no máximo. E aí estava lá, né? E normalmente os irmãos chegavam num desânimo tão grande, né? Porque eles diziam assim: rapaz, eu quero lá saber da besta, eu lá quero saber de cálice, eu quero mesmo é dormir. Mas estava lá, por quê? Porque os irmãos entendiam que não podia parar o estudo bíblico e oração, porque afinal das contas, mais de 30 anos, e se parar, o mundo acaba. Estou sendo um pouco drástico aqui, depois o Paulo resolve. Está chegando agora, está com muita energia para queimar. Aí eu fiz o seguinte, né? Depois de algum tempo na igreja, porque quando a gente chega, a gente fica todo cheio de dedos, né? Eu até perdi uma Copa do Mundo, eu perdi, porque era jogo no domingo de manhã, eu recém-chegado na igreja, e alguns irmãos disseram: não, deixar de ter culto para poder assistir jogo, isso não é de Deus não. E eu vou estar aqui com os irmãos, foi meia dúzia de irmãs, que eu acho que elas nem sabiam que tinha Copa do Mundo, porque os que sabiam não foi ninguém. Mas tudo bem, a gente chega, a gente tem que ir mais devagar, tá, Paulo? Então vai devagar. Por fim, queridos, eu fiz uma votação, falei assim: é o seguinte, nós vamos continuar com o estudo bíblico e oração, porque afinal de contas é importante. Eu não estava sendo demagogo, só que eu vou fazer um compromisso com os irmãos. Vai levantar a mão quem quer que continue com o estudo bíblico e oração nas quintas-feiras aqui na igreja. Não, na minha lá era quinta, aqui é quarta. Eu não estou votando vocês não, calma lá, calma. Não é para os irmãos levantar a mão não. Vai levantar a mão quem quer, só que é o seguinte: quem levantar a mão tem que vir. Quem votar para ter tem que vir. Se você não vem, vai votar para quê? Votar com o chapéu dos outros é fácil, né? Ofertar com o dinheiro dos outros é fácil. Só vai votar quem vem. E aí eu expliquei: quem não votar, nós temos uma outra estratégia para poder atender os irmãos e tal. Vamos lá, quem quer? Ninguém levantou a mão. Acabou. Simplesmente acabou. Agora, acabou o estudo bíblico? Não. Nós mudamos a estratégia. Nós mudamos a metodologia. Estava sendo um parto para os irmãos, porque lá ainda é pior do que aqui. Lá normalmente as pessoas andam grandes distâncias, a maioria saiu do local onde está a igreja e foram morar em condomínios, morar em outras cidades, mas continuam congregando na mesma igreja. É um grupo pequeno que mora ali perto. Então, fora aqueles irmãos que poderiam ir de a pé ou que não trabalhavam até mais tarde, para os outros era muito difícil ir para o templo. Moisés estava com a motivação correta, nós estávamos com a motivação correta, mas usando a metodologia errada, usando a ferramenta errada, usando a estratégia errada, só porque a gente achava que aquilo era santo, aquilo era sacro, aquilo lá não podia mudar, porque afinal de contas sempre foi assim na aliança. Pois bem, queridos, nós precisamos repensar alguns conceitos se a gente quiser avançar, ganhar o perdido e edificar as famílias. Ou então a gente vai continuar com aquela mesma ideia, fazendo a mesma coisa e tendo o mesmo resultado. Quer ter resultado diferente? Faça coisas diferentes. E foi o próprio Jesus que nos disse: olha, não coloque vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque quando o novo fermentar, vai arrebentar o odre velho. É preciso colocar vinho novo em odre novo. Então os irmãos precisam repensar. Aproveita, ele não está ouvindo, que ele, quando eu falo assim para que ele não ouve. Aproveita que o pastor chegou agora e vamos inovar, irmãos. Vamos repensar tudo. A única coisa que a gente não pode negociar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias no nosso coração, mas a gente precisa repensar. Quer ver uma coisa? Eu vou falar, não estou nem aí se você me convidar de novo.
Nós ficamos lá durante uns 3 anos, só começava o culto atrasado. Ou o dirigente não chegava, ou o povo não chegava, só começava atrasado. Até um dia nós decidimos, quem começa o culto são os pastores, o pastor que faz a oração inicial. Se o pastor chegar atrasado, aí acabou-se o trem mesmo. E aí, ou é eu ou o Aldo, quando eu prego ele abre, quando ele prega eu abro o culto. Tem mais de 10 anos que, para a graça, glória de Deus, nós não começamos o culto nem um segundo atrasado. Domingo passado, na escola dominical, é o dirigente, né? Começaram 5 minutos antes, que o dirigente falou assim, vamos aproveitar que já está todo mundo aqui. E aí ele já aproveitou para poder orar, para poder cantar um hino a mais. Mas se nós não reformularmos a nossa dinâmica, a nossa cultura, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Por que é que na audiência eu não chego atrasado? Por que é que quando eu tenho uma entrevista de emprego eu sou o primeiro a chegar, mas o culto a gente se dá o direito de começar atrasado? Mas terminar tem que ser de preferência antes do horário, porque afinal de contas tem o fantástico, né? Nós temos compromisso, amanhã eu trabalho. O pastor não vai trabalhar, mas eu tenho que trabalhar. Então, queridos, nós precisamos repensar algumas coisas. Se não repensarmos, se não aplicarmos uma nova metodologia, uma nova dinâmica, nós vamos perder, principalmente, aquele que está chegando. Porque hoje, um não crente, para vir numa igreja e permanecer, não é que eu tenho que agradá-lo, pelo contrário, eu tenho que impactá-lo com uma realidade diferente, com uma forma de cultuar diferente do que ele está vendo no mundo, porque ele já está vindo do mundo, ele não quer mais do mesmo. As igrejas, do conhecimento dos irmãos, na Europa, estão se afundando. Recentemente, Maxwell, um missionário nosso, esteve na Alemanha, e ele voltou estarrecido, voltou extremamente preocupado. Por quê? Porque as igrejas lá, belos templos, não tem ninguém. Não tem ninguém. Eles se perderam. A verdade é essa. Não souberam ser relevantes. Não souberam abraçar esse povo e integrar esse povo na comunidade dos santos. Não sei quantos aqui gostam de ler Tim Keller, mas Tim Keller, ele conseguiu fazer isso. Em Manhattan, lá em Nova York, ele tem uma comunidade que é empolgante, que é relevante, que é atuante, e ele alcança a comunidade local, todos ele alcança. Eu fui conhecer, e aí, só que eu escolhi o culto, não é que o culto é errado, eu escolhi o culto mais parecido com o nosso. Ele tem 2 cultos lá. O culto pela manhã tem até minuto de silêncio, é só o órgão, e você não ouve absolutamente nada, exceto a pessoa que está falando, e alguns falam até sem microfone, para uma comunidade imensa, mais de 1000 pessoas. Mas à noite ele tem um culto que é dinâmico, que é jovial, para atender quem? A mocidade, a galera que está lá. Agora, você acha que ele negocia a Bíblia? Basta você ler um dos livros dele. Ele não negocia a Bíblia, ele não negocia o Evangelho, mas o Evangelho é apresentado de uma forma relevante para aquela determinada comunidade, público que está lá na igreja. Vamos continuar com o nosso texto, verso 17. Verso 17 diz: respondeu o sogro de Moisés: o que é que você está fazendo? Isso não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados.
pois essa tarefa é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você, seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Até aí, ele está dizendo: o que você está fazendo não é bom, ainda que a sua motivação esteja correta, você e o povo vão ficar esgotados. Essa tarefa é pesada demais para um só. O pastor não é o Superman, ele não é o faz tudo. O pastor é o líder, ele deve sim coordenar, ele deve, como ovelha, também gerar ovelha, mas ele não deve fazer todas as tarefas. Durante muito tempo, e ainda hoje, em algumas igrejas, principalmente do interior, o pastor é o porteiro, ele anda com a chave, literalmente, né? Ele também é o mestre de obra. Eu fico imaginando, queridos, se lá na Icéia Gama eu tivesse que cuidar de obra, os irmãos tinham morrido tudo, tinha caído tudo na cabeça deles. Eu não sei nada de obra, e não tenho interesse nenhum por obra. Imagina se eu tivesse que fechar o portão, 50% da igreja ia ficar presa, porque termina o culto, não dá 15 minutos eu vou embora, eu não dou conta, é o meu estilo. Aí eu convidei o pastor Aldo, que aí ele fica lá, o pastor Aldo fica, mas o pior é que ele já está pegando a minha mania, já está indo embora também, deixando o povo para trás. Nós cumprimentamos todo mundo na porta, de um por um, e atendemos aqueles que precisam ser atendidos, mas nós não temos a obrigação de ser o último a sair. Aonde está escrito isso na Bíblia? Nós não temos que fechar a porta de tempo. Pastor não tem que cuidar de construção, exceto se ele tem vocação para tal, porque se ele tem, ok, ele pode ajudar sim. Eu gosto de trabalhar na área do marketing, então eu ajudo quando nós temos uma equipe que vai fazer alguma divulgação. O Aldo tem outras habilidades e ele ajuda, não tem problema. Mas aquela ideia de que o pastor faz tudo, acaba não fazendo nada, e o pior de tudo, aqueles que deveriam servir não servem. E o povo que deveria ser alcançado e abençoado não é, porque Deus não dá todos os dons para uma pessoa só. Em algumas ocasiões raras, especialmente em Atos, nós vemos os apóstolos recebendo vários dons para uma viagem missionária, mas normalmente nós temos 1, 2, 3 dons. Agora, são mais de 20. Como é que a igreja vai ser abençoada se um só faz tudo? Não, é o pastor que tem que ver isso. Não, é o pastor que tem que... Então teria que ter no mínimo 50 pastores para poder resolver toda a demanda. E ainda assim seria um problema, porque, como nós vamos continuar aprendendo hoje à noite, todos nós precisamos frutificar. E como é que a igreja vai frutificar se está todo mundo dependendo dos frutos do pastor ou da liderança? Moisés diz: olha, não é certo, você vai se desgastar, a igreja vai se desgastar. Agora ouça o meu conselho. Que Deus esteja com você, seja você representante do povo, e leve a Deus as suas questões. Olha que coisa interessante. Aqui é preciso dizer uma coisa. Às vezes nós, líderes e pastores, gostamos de acusar a congregação e a igreja, né? Mas na maioria das vezes a igreja não trabalha, não frutifica, não ajuda e não produz, porque o pastor é centralizador. Tudo tem que passar pela mão dele. Se não passar na mão dele, então não está perfeito, não, alguma coisinha está errada. Se não pedir a bênção dele, está desrespeitando. Como é que o povo vai produzir? Como é que a igreja vai avançar?
Deus está dizendo aqui, por meio de Jetro, que Moisés ia continuar servindo, mas agora diferente. O líder precisa entender que ele não é o centro é Cristo, e que as coisas podem sim funcionar muito bem sem ele, porque quem capacita é Deus. A obra é de Deus, não é de um homem. E nós precisamos entender isso, precisamos aprender a delegar. Nós precisamos aprender que outros podem fazer. E outra coisa, preste atenção no que eu vou te dizer, não é porque foi feito diferente daquilo que eu estou acostumado a fazer que está errado. Porque a gente acha que se a disposição da mesa não tiver assim, está errada. Mas quem diz que está errado para você. Mas se tiver assim, não está errado não. Continua certo, está em cima da mesa do mesmo jeito. Mas eu vou voltar aqui, vai que aqui está desse jeito aqui que pode ficar, né? Mas o certo, queridos, é que a gente tem que mudar. E principalmente deixar que o outro erre e acerte, e aprender que não é só o meu ponto de vista que está certo. Agora, vamos para o finalmente. Ele vai dizer: escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, 150 e de 10. Moisés está dizendo assim, ou melhor, Jetro está dizendo assim para Moisés: Moisés, você está cansando, o povo está cansando, você não está alcançando o objetivo, o povo não está sendo atendido em todas as suas demandas. Agora escolha aí aleatoriamente qualquer um que queira trabalhar. Aqueles que aparecerem aí, levantar a mão, já empossa logo como pastor, pastora, bispo e apóstolo. Chama esse povo, coloca eles aí para trabalhar, que o que importa mesmo é que eles estejam trabalhando. Foi isso que Jetro falou? Não, gente. Entende? Que ainda que haja necessidade de mudança, ainda que haja necessidade de nós mudarmos a metodologia, as ferramentas, nós precisamos continuar com critérios bíblicos. Não é bagunça não, não é oba-oba não, o negócio aqui está muito desanimado, vamos tirar aqui esses bancos aqui, vamos fazer um arraial, vamos botar fogo nisso aqui para poder ver se a gente atrai gente. Não, atrair gente é fácil, fica distribuindo nota de 50 ali na porta. Atrai gente. Que atrair gente o quê? O que a Bíblia está ensinando é: olha, escolha homens de Deus, homens capazes, tementes a Deus. Se não for temente a Deus, não serve. Dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. E aí coloque eles como líderes. E aí eu já vou começar a entrar no modelo que nós escolhemos para trabalhar lá na ICEA Gama há 15 anos, vai completar 16. Há 15 anos nós trabalhamos com grupos pequenos. O que vocês fazem aqui em maio, com uma pouquinha diferença, porque na verdade grupo pequeno, já vou dizer logo de cara, grupo pequeno não é invenção de nenhum pastor, muito menos apóstolo que teve visão. Grupo pequeno é uma metodologia bíblica, está lá em Atos e está aqui em Êxodo. Grupo pequeno é um formato divino de edificar os santos, de expandir a sua tenda, de gerar conhecimento bíblico, de glorificar a Deus. É uma metodologia bíblica, ponto e acabou. Não tem esse negócio de, não, nós tivemos uma visão à noite, e aí Deus mostrou pra gente que tem que ser 12, e que tem que ser assim, é só mulher, besteira, pura bobagem, literalmente bobagem. É bíblico,
O que nós temos que entender é como funciona melhor na nossa realidade. Aí eu vou explicar para vocês como é que funcionou na nossa realidade à luz do que a gente conhece da nossa abençoada denominação. Nós entendemos que a Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil, ela funciona por meio de departamentos e tem funcionado. Alguém pode dizer assim, não, podia ser ministério, podia ser não sei o quê. Tem funcionado e funcionado bem na nossa realidade. Nós temos lá na ICEA Gama 12 departamentos. Então, nós pensamos assim, bem, a igreja, especialmente por meio dos departamentos, ela tem programações aonde é atingido o público por meio de sexo, né? Gênero feminino e masculino, porque lá nós não adotamos os 32 do Facebook, lá só tem homem e mulher, né? Aqui também, porque os irmãos são crentes, né? Então, mulher, homem, e também tem, o que é mulher e homem? União feminina, união masculina. Aí nós temos também por faixa etária, criança, o CICEA, adolescentes, que tem um modelo chamado Cadetes a Jato, mas é grupo de adolescentes, jovens, melhor idade, que a gente já está começando a parar de falar melhor idade, que tem alguns irmãos da terceira idade que não gostam, eles falam assim, melhor só se for para as farmácias, porque para mim não tem nada de melhor idade, né? Terceira idade, mas os irmãos são conscientes, né? Eles não têm problema com a idade não, eles sabem que quem de novo não morre, de velho não passa. E quanto mais idoso, mais abençoado foi, mais obedeceu aos pais. Então não tem que reclamar, está mais perto da glória do que nós, né? Jesus pode voltar mais rápido para eles do que para mim e para vocês. Se o céu é melhor do que a terra, reclamar do quê? Pois bem, então se nós já temos departamentos que reúnem o povo por faixa etária, por homem e mulher, por que é que então grupo familiar vai trabalhar na mesma diretriz, com a mesma metodologia do que os departamentos? Vai virar concorrente. Vocês estão entendendo ou não? Quem está me entendendo assim, levanta a mão. Quem está me entendendo? Alguns irmãos não estão entendendo ou não dá conta de levantar a mão. Eu vou ser mais claro. Imagina um avião. O avião tem o seu bojo central lá, o seu corpo central, onde ficam as poltronas, que a gente intitula como culto público, escola bíblica dominical e culto à noite. É o centro do avião, é o corpo do avião. Nós temos o braço direito, que são os departamentos: união feminina, masculina, jovem, melhor idade, missões e assim vai. Nós temos o braço esquerdo, que são os grupos familiares, intitulado Grupo Aliança. Por que a gente colocou o Grupo Aliança? Marketing. Porque se a gente coloca outro nome, os irmãos iam dizer assim, isso é G12, isso aí é célula, hein? Isso é do capeta, isso não é de Deus. Esse pastor está chegando aqui para dividir igreja, esse pastor está trazendo coisa do mundo para cá, isso aí eu já vi que não deu certo. Daqui a pouco vai acabar a escola dominical, e se acabar a escola dominical, pode preparar para a terceira guerra mundial. E pode mesmo, porque eu acho que a escola bíblica dominical tem funcionado e funcionado muito bem na aliança. Tá bem, então nós temos o braço do avião, que é uma forma de alcançar a igreja, o perdido, diferente dos departamentos. Porque eu não posso ter um grupo familiar, aí é a minha opinião, né? E a do Alto também, de que no grupo familiar só reúne adolescente, no grupo familiar só reúne jovens, só reúne mulheres, só reúne homens. Para que isso? Já tem os departamentos. Nós precisamos, num grupo pequeno,
ter a possibilidade de ter criança a idoso, reunidos, juntos, no mesmo dia e no mesmo lugar. Ah, vamos fazer grupo familiar na igreja. Para quê? Já tem o culto público. O grupo familiar tem que se reunir nas casas, porque diferente daquilo que já é feito no culto público. E a casa tem toda uma dinâmica diferente, que hoje nós não vamos poder falar disso, mas tem o curso, e esse curso é baratinho. Nós costumamos cobrar por pessoa, e se você quiser depois é só falar com o Paulo, que ele fala com o Aldo, que já está aqui em Belém, e ele dá o curso para vocês. E o que nós cobramos é uma oração, pode ser coletiva ou individual. E o certo, queridos, grupo familiar é um grupo pequeno de pessoas. Quantas pessoas? Desde que o grupo seja pequeno. Não tem esse negócio de criar número, que daqui a pouco, não, então é 7 porque o nosso vai ser perfeito. Não, é 12 porque eram 12 apóstolos. Não, é besteira. Agora, tem que ser pequeno, né? Para ser pequeno, principalmente 2, porque o grupo de um só, fica difícil, né, a pessoa interagir. Então, teve 2 pessoas, aí, não, hoje o meu grupo está com 30, não vou reunir não, tem gente demais, vocês podem ir para casa, hoje não tem reunião, porque não é assim. Mas o ideal é o quê? Um grupo pequeno, que vai aí girar entre 5, 15 pessoas, que cabe dentro de um apartamento, de uma casa, numa varanda. E por meio do grupo pequeno, você vai alcançar aquilo que você não alcança nos departamentos e no culto público. Eu vou dizer uma coisa aqui só para poder complicar a vida de vocês. Eu acredito, eu falo só por mim então, eu acredito que uma igreja local que não tem a prática dos grupos pequenos está perdendo tempo e está deixando de ser agraciada por Deus na medida em que Ele gostaria de agraciar. Uma igreja que não tem grupos pequenos, ela não vai conseguir gerar a comunhão que poderia, ela não vai conseguir ter a possibilidade de que todos os membros frutifiquem. Queridos, num grupo familiar, você tem do recém-convertido aquela pessoa mais introvertida, usando os seus dons. São pessoas que compram o gás daquele que está sem, ficou sabendo que ele está sem, vai lá e compra. Você tem uma jovem que vai cuidar das crianças, mas não pode cuidar no domingo à noite porque não foi eleita ou porque não tem como vir. Você tem um adolescente que está aprendendo a tocar, que lá pode tocar porque aqui se tocar o povo foge, e lá pode tocar porque a mãe mas o pai acha a coisa mais linda do mundo, e ele está tocando outra música que não tem nada a ver com o que está cantando, mas no final todo mundo acha que foi o máximo, né? Estou dizendo isso que os meus 2 tocam, né? Toca não, eles batem nas cordas lá, né? Sei nem o que sai. O certo é, num grupo pequeno, você tem a possibilidade de que todos exerçam os seus dons. Aí, pastor, como é que isso funciona? Nós criamos um formato. Aí você diz, então está contradizendo tudo que o senhor disse até agora. Se é um grupo pequeno, informal, que se reúne regularmente, por que criou um formato? Porque, irmãos, se nós não tivermos um pouquinho de orientação e de ordem, o trem desanda. O povo chega e vai ficar falando do Flamengo. Segue o líder, né? Ao invés de falar da Bíblia, vai ficar falando de outra coisa. Então você precisa ter um formato. Nós temos um formato. Ele é flexível, mas o povo chega, tem um momento de boas-vindas, que as pessoas compartilham a atividade da semana. Depois tem a oração, tem o louvor,
tem o estudo da Bíblia, e normalmente nós estudamos a Bíblia de forma sequencial, tem todo um porquê disso, não dá tempo de tratar aqui. Nós estudamos a Bíblia por meio de perguntas, não existe pregador nem professor no Grupo Aliança. Por quê? Porque já tem professor na escola dominical, já tem pregador domingo à noite, para que mais um? O que nós temos no Grupo Aliança é um facilitador, ele lê o texto em 2 versões e faz perguntas, são 5 perguntas gerais, e aí a pergunta está diretamente relacionada com o texto. Foi basicamente o que eu fiz com vocês aqui. Você faz a pergunta, a pessoa responde, se ela voar, você direciona ela para o texto. Terminou as 5 perguntas, que a maioria participou, ainda, acredite você ou não, num grupo de 10 pessoas, vai ficar uns 30% a 50% sem falar nada, num grupo de 10. Aí o que nós fizemos? Subdividimos, o que a gente chama de mini aliança. A gente faz grupos de 3 ou de 2, com 2 perguntas práticas. Daquelas 5, a gente resume para 2, do tipo, o texto aqui, o que é que você aprendeu com o conselho de Jetro? Aí a pessoa, de 3 em 3, é quase que impossível, só se a pessoa for muda, para não falar. E aí, nessa divisão de 3 em 3, a gente coloca mulher com mulher, jovem com jovem, né? Adolescente com adolescente, que eles ficam mais à vontade para compartilhar, só nesse momento. E na hora de facilitar o estudo, as crianças saem para um quarto, para uma sala, para a varanda, só não vai para a rua, mas elas ficam ali dentro da casa, né? Para poder também ter o momento delas. Mas elas já conviveram lá, elas já aprenderam a lidar com a igreja reunida. Tem as 3 perguntas, as 2 perguntas para um grupo de 2 ou 3, eles respondem, aí tem uma atividade da semana. A atividade da semana é mais ou menos o seguinte: ao longo da semana você vai se autoavaliar e veja se você não está sendo centralizador demais, se você não está delegando atividade para os seus filhos. Olha, aproveitando para dizer isso, tem muita moça aqui que casa que não sabe nem lavar louça, nem passar, nem cozinhar. E a culpa não é dela não, é da mãe e do pai, que nunca deixou. Não, minha filha tem um problema com sabão barra. Compra sabão líquido. Não tem problema com sabão líquido, ela fica toda empoladinha, a bichinha. Bota uma luva na mão dela. Porque quando casar, está no sal. Ou o marido, coitado, vai passar fome. O que nós precisamos é entender que temos que delegar. E aí no grupo você vai fazer uma pergunta prática, que a pessoa vai compartilhar, e aí uma atividade da semana, que ela vai falar no início da reunião da próxima semana. Vocês entenderam? Ela faz atividade durante a semana, aí a próxima terça-feira, nossa realidade lá, a pergunta é: como foi a atividade da semana? Você é centralizador ou você tem delegado? Não, eu tenho delegado e tal. Eu até fiz uma dinâmica lá em casa, compartilhei a responsabilidade, eu fazia tudo, pedi minha esposa para poder me ajudar um pouquinho em casa, porque ela estava me explorando demais. E aí a gente compartilhou as responsabilidades, coisa e tal. Ajuda até nisso, irmãos, para melhorar o relacionamento conjugal. Pois bem, agora olha que coisa interessante. Ele vai dizer que ele dividia em grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Aqui o texto não nos esclarece, nem é o nosso foco, se era líder que ia se subdividindo, né? Um liderava os cabeças de 1.000, que liderava os cabeças de 100, que liderava os cabeças de 10. Ou se era um líder que tinha 1.000 ao encargo dele. Não faz questão aqui, nós não precisamos fazer questão aqui, o mais importante é, ele compartilhou a responsabilidade, ele mudou a estratégia e a ferramenta para alcançar a comunidade dos santos. Pois bem, Moisés aceitou o conselho do seu sogro, ainda que seja sogro, ele aceitou o conselho porque veio de Deus, tá bom?
e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel, colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Eles ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a quem? A quem, queridos? A Moisés. E as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Olha que coisa importante. É um caso grave. Você não vai tratar em grupo aliança. Você vai fazer o quê? Levar o pastor. Pastor, olha, tem um caso grave, uma situação complicada. É questão de conselho, de diretoria. Não é tratado em grupo familiar. Mas olha que coisa interessante. Quando nós chegamos aqui hoje mais cedo, tinha um grupo de irmãos orando por alguma pessoa, imagino eu, que apareceu aqui. Agora imagina se esses irmãos estivessem lá esperando o pastor chegar. Não vamos esperar o pastor chegar. E aí vai que o irmão começa a receber uma entidade. O irmão não, né? O indivíduo, né? Não é o caso desse, porque crente não pode ficar possesso. Vai que o visitante, não é o caso desse, que recebe lá, não, oi, capeta, segura a onda aí, rapaz, o pastor não chegou não, tu vai se manifestar agora? Espera o pastor chegar que ele vai expulsar isso aí. Nós precisamos entender que os crentes são dotados de dons para o exercício do ministério. E não adianta nós imaginarmos que nós vamos alcançar algumas pessoas, e especialmente o não crente, e aí eu quero caminhar para o final, se nós mantivermos a mesma metodologia. Vou explicar para vocês contando 2 casos, tá? Primeiro caso, porque eu sei que tem muita gente resistente, eu vejo pelo olhar. Eu estou falando, tem gente balançando a cabeça assim, ó, e conversando. Quer dizer assim, esse pastor vem de lá só para poder atrapalhar nós aqui. Nós já estamos com problema demais, né? Mas olha só, meu pai, ele ia aos cultos, mas até hoje ele ainda vai aos cultos, mas eu que conheço meu pai, sei que ele não entende quase nada do que é feito no culto. Meu pai tem 70 anos, baiano, costumava cantar nos bares, jogar uma sinuquinha. Ele tem uma outra forma de ver o mundo, de entender o mundo. Ele conhece mais o baianês. Ele não conhece muito essa linguagem igrejeira nossa. E aí meu pai ia para a igreja e eu falava: pai, o senhor precisa receber Cristo como Senhor e Salvador. Meu filho, eu sou de Cristo, meu filho. Sou de Cristo há muito tempo e eu amo a Cristo. Pai, mas o senhor não muda, o senhor continua do mesmo jeito. Não, meu filho, tá bom demais, não se preocupa não. Olha, o meu orgulho é que você é pastor, que os seus irmãos estão na igreja. Continua firme na igreja. Você não sabe o orgulho que eu tenho. E o senhor, não se preocupa comigo não, eu já sou de Cristo há muito tempo. Meu coração é de Jesus desde que eu nasci, meu filho. E não adiantava conversar com ele essas coisas. Num sermão à noite, ele entrava e saía do mesmo jeito. Por quê? Porque ele não tinha cabeça para entender aquilo. Um belo dia, pela graça de Deus, num grupo familiar, na casa da minha irmã, na minha aliança eu fiquei com meu pai. E o texto era muito direto sobre receber Cristo como Senhor e Salvador e declarar publicamente. Inclusive as crianças, adolescentes aqui têm que saber disso. A Bíblia diz que tem que declarar de boca, com a sua própria boca, que Jesus Cristo é o seu Senhor. E aí, na minha aliança, eu conversando com meu pai então disse: meu filho, eu quero tomar a decisão. E eu não, que pai? Não, eu quero aceitar Jesus. Mas como assim? O senhor falou coração solidário de Jesus. Eu falei assim: não, agora eu entendi que eu tenho que fazer isso. E naquele dia, para a glória de Deus, o meu pai reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Depois de anos visitando a igreja. Um outro caso, um professor de universidade, ele não ia no culto, não ia em templo de jeito nenhum. Para ele, negócio de ir na igreja é coisa antiquada, é coisa para gente
que não tem formação. Ir num templo, ficar lá igual boi confinado, ouvindo uma mensagem lá direcionada, não vou nunca, né? Mas aí nós começamos a reunir na casa dele, na casa de um irmão, e a filha dele foi, chamou ele foi, depois foi feito na casa dele. E ele começou a frequentar. E ele não parou de frequentar. E depois de frequentar o Grupo Aliança, ele começou a ir para a igreja. E agora dificilmente ele perde um culto. E ele então reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, por meio de um trabalho pequeno feito nas casas. Um trabalho pequeno feito nas casas alcança várias áreas que um culto no templo ou nos departamentos não alcança. Queira você aceitar ou não, eu duvido quem tem coragem de, na hora do almoço, me convencer do contrário à luz da Bíblia. E eu ainda pago 500 conto. Se tu me convencer do contrário, ganha 500 reais. Mostrando para mim, à luz da Bíblia, que é possível alcançar todas as áreas bíblicas que Deus manda para a igreja sem um grupo pequeno, sem um grupo que se reúne regularmente. Você consegue gerar comunhão íntima, você não fica olhando para o pescoço do irmão, você olha para o olho, né? Tem gente que quando vê um irmão assim, que olha para frente, diz, nossa, você faz parte dessa igreja aqui? Não faço, só vê a nuca do irmão, né? Você reúne, olha olho a olho, você tem possibilidade de exercer os seus dons, porque é informal. Você não precisa ser presidente de departamento para exercer o dom, você não precisa ser tocador profissional, você não precisa ter feito um curso da APEC para poder cuidar de criança, não precisa nada disso. E olha para a Bíblia, se não é assim, se aqueles que se convertiam já não iam servindo a Cristo. E mais, o não crente, ele vai para a tua casa, primeiro ele vai para comer, né? Porque você vai dizer, não, vai ter um lanchezinho lá e tal, ele vai para comer. Segundo, ele vai para poder olhar teus móveis, né? Para poder ver se você reformou, ainda continua aquele mesmo sofá de sempre, você trocou só a capa. Terceiro, ele vai porque ele mora do lado da tua casa, está fazendo nada mesmo, ele vai. Ele vai, acabou meu tempo também não. Lá a gente está fazendo diferente, a gente vai fazer um alçapão assim, vai abrir para o pastor cair quando estiver falando demais. Principalmente esse povo do Pará que vai para lá, fala demais da conta. Mas me deram até 10h30, né? E para abrir para as perguntas, ainda tem um pastor Aldo que vai falar ainda depois de mim. Queridos, então só para concluir essa parte. Você consegue atrair o descrente, por quê? Porque ele não vem no templo, mas na sua casa ele vai. Ele vai por vários motivos, não dá para falar todos. Mas uma coisa fundamental, nós estudamos a Bíblia como ela deve ser estudada. Porque muita gente diz assim, eu não leio a Bíblia porque não tem ninguém para me ensinar. Eu acho a Bíblia tão difícil de ler. E lá a gente faz uma leitura em 2, 3 versões, apresenta versículo por versículo, as pessoas passam a ter prazer, passam a ler a palavra de Deus e são edificadas. Comunhão com Deus, comunhão com o irmão, exercício dos dons, evangelismo. Quem precisa de mais motivo para começar grupo familiar amanhã aqui? Não sei se você precisa de mais motivo do que isso, mas vou te dar um motivo que todo mundo gosta. Sabe qual é a igreja que mais cresce no mundo? É a igreja na Ásia. Sabe qual o país, um dos países mais evangelizados e que tem uma igreja relevante, atuante? Coreia do Sul. Igreja presbiteriana, histórica. Todas essas igrejas trabalham com grupos familiares, com grupos pequenos.
para que você possa crescer, se fortalecer, edificar o povo, alcançar o perdido, você precisa de uma estratégia dinâmica, relevante, que alcança o perdido. Eu vou falar hoje sobre frutificar. Quem estava aqui ontem à noite percebeu, nós temos que dar muitos frutos. Dar frutos significa também gerar novos discípulos. E não tem lugar melhor do que grupo pequeno para que isso aconteça. O nosso formato não é nada novo, é bíblico, apenas acrescentamos algumas estratégias para que a reunião se torne dinâmica e participativa, tá? E principalmente, a gente colocou o nome Aliança porque qualquer igreja pode usar, esse nome não foi patenteado, mas o modelo tem que ser adaptado conforme a realidade de cada igreja. E principalmente, queridos, se você quer frutificar para a glória de Deus, você precisa pensar em uma nova estratégia de alcançar o perdido, de dar oportunidades para aquele que não tem um cargo formal na igreja, para que esse possa ter a alegria e o prazer de frutificar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?